Ora, cá estamos nós mais uma vez no Eu Cá Faço Assim. Desta vez vou fazer uma coisa que confesso que adoro. E exigiu da minha parte, na altura, alguma pesquisa. Porque eu, para vos contar uma história muito rápida, em determinada altura na minha vida profissional ia ao Porto uma série de vezes. E, impertrivelmente, comia uma francesinha. E aquilo que eu andei à procura, há molhos altamente complexos, e são os verdadeiros, mas eu tentei arranjar um molho que fosse o mais parecido possível com aquele do sítio onde eu comia habitualmente a minha francesinha no Porto. Acontece que encontrei, pelo menos a nível de paladar, e é de uma simplicidade brutal e relativamente à própria Sandes, porque nós sabemos que isto é uma Sandes e depois a grande diferença está no molho, a Sandes também vou tentar fazer o mais possível parecido com aquilo que se come no Porto. Igual nunca é, porque nesse aspecto o Porto é o Porto, mas vou começar por primeiro fazer o molho, que leva uma série de ingredientes que já vos vou dizer, e depois deste lado tenho o pão e o resto dos ingredientes para montar a Sandes. Pronto. O que é que eu vou começar? Eu vou-lhes mostrar aquilo que, basicamente, independentemente de aparecer depois na listagem final de ingredientes, o molho leva basicamente o seguinte: leva uma cerveja com álcool, leva mostarda, que eu vou usar mostarda de Dijon, que gosto mais, leva basicamente um pouco de alho em pó, 2 caldos de carne de normais, porque a receita original leva mesmo carne, mas eu não vou fazer isso. Leva uma folha de louro, uma colher de sopa de margarina, um cálice de vinho do Porto, uma colher de sopa de farinha maisena, que eu vou, entretanto, diluir num decilitro de leite. Portanto, basicamente, isto é simples porquê? Porque eu vou introduzir os elementos todos do molho e vou levar ao lume e depois é apurar. A única coisa que vou incluir mais tarde será o leite com a maisena, que ao fim e ao cabo vai servir um bocadinho de espessante. Leva também ainda 5 colheres de polpa de tomate. Portanto, vamos iniciar. Eu primeiro vou me debruçar sobre o molho e só depois passaremos à parte da preparação da própria Sandes. Temos aqui a cerveja. Estes elementos podem ser todos incorporados ao mesmo tempo. Temos o cálice de vinho do Porto, que é característico, o teor alcoólico no molho, pelo menos o sabor. Uma folha de louro. Vou pôr os ditos caldos. Na parte final, se quiserem depois aferir o sal, se for caso disso, tudo bem. Vou pôr o alho em pó. Vou pôr a mostarda. Pôr assim uma colher. Tem que ter um bocadinho mais de cuidado, porque a mostarda de Dijon é mais forte. E vou pôr as colheres de polpa de tomate, colheres de sopa, atenção, são 5 aproximadamente. Vou pegar só aqui, agora vamos nas duas. Duas e meia, sensivelmente. 3, 4, 5. Vou dar aqui uma misturada.
E o que me falta neste momento, basicamente, é uma colher de sopa de margarina. Agora, que irá derreter após iniciar o aquecimento no lume. Ora bem, neste momento os ingredientes estão todos incorporados. Volto a repetir, leva uma cerveja, mostarda que eu usei, mostarda Dijon, QB, isto é a gosto, cuidado que a mostarda Dijon é mais forte, alho em pó QB, 2 caldos de carne, 5 colheres de sopa de polpa de tomate, uma folha de louro, uma colher de sopa de margarina, que irá derreter, e também, posteriormente, e vou reservar isso para o fim, é uma colher de sopa de farinha maisena que irei dissolver num decilitro de leite. E para já vou pôr aqui a aquecer. A temperatura tem que ser uma temperatura média, ou se for um fogão a gás, o chamado lume brando. Quando estiver no processo já devidamente de cozedura, posteriormente vamos avançar com a introdução então do leite e da colher de sopa de maisena. Agora, vou misturar e então, como vos disse, posteriormente, já depois do processo e um bocadinho na parte final da cozedura do molho, eu vou introduzir então o leite com a maisena e vai servir para engrossar. Vou reservar aqui ao pé da panela, vou tapar para já e depois vou mexendo com uma vara de arames. E para já o molho vai ficar ali a fazer. Eu, entretanto, já tenho aqui depois a preparação, enfim, os ingredientes para fazer posteriormente a montagem da sandes. Eu vou fazer 2 francesinhas e, portanto, vou usar queijo, como não podia deixar de ser. Vou usar fiambre. E depois tenho aqui 2 pequenas linguiças, que depois já vou vos dizer o que é que vou fazer com elas. 2 linguiças picantes. Vou pôr, portanto, uma linguiça para cada uma das sandes, uma salsicha fresca para cada uma das sandes e um bife que irei temperar com um pouco de sal e pimenta. E todo esse processo de preparação será acompanhado por vocês, porque eu vou voltar cá depois do molho estar pronto, vou voltar cá para que acompanhem a montagem da sandes. E pronto. E o pão que é um pão de forma, aquilo que eu chamo de pão de forma, não levem a mal, mas verdadeiro, não é um pão de forma, é um pão de forma de padeiro. Não é um pão de forma industrial, porque a consistência é outra, o sabor é outro, e então cada uma das sandes levará 3 fatias de pão.
Portanto, mas aí já lá iremos, porque vocês vão me acompanhar na montagem exatamente dessas mesmas sandes. Até lá, vamos aguardar um bocadinho, até já. Bem, o molho já está na placa, no fogão, a cozinhar, e eu vou fazer aqui uma pré-preparação daquilo que depois ainda vai a fritar. O bife, como eu vos disse, já temperei com sal e pimenta. É um bife que bati, envolvi em película aderente e com o martelo de bater carne bati para diminuir a altura e até eventualmente ficar um pouco mais tenro. Relativamente às salsichas frescas, o que eu vou fazer? Abro, dou um golpe no meio e vou tirar a pele. Ok? E depois já vão ver que o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou abrir a salsicha e vou espalhar, abrir para depois preencher a fatia por completo. Ok? Pronto. Ela irá a fritar. Vou abrir. E vou fazer com que ela se torne quase que um hambúrguer, de modo a que possa preencher o mais possível a fatia de pão. Portanto, ok? A linguiça vou partir em dois e parto ao meio. Isto é para uma. Esta será para outra. Ok? Tudo isto depois vai à frigideira e já lhes mostro depois a sequência. Assim temos uma francesinha que levará o bife, a salsicha já aberta e frita e a própria linguiça, e a mesma coisa para outra. Pronto. Para já, e depois leva fiambre e queijo, mas isso já é no processo de montagem. Aquilo que vamos fazer é, vamos aguardar que o molho esteja cozinhado e depois passamos ali para a placa para eu vos mostrar, que não é nada de especial, mas basicamente para verem a sequência das coisas que vão ser fritas. E pronto, e é aguardar. Ora, agora estamos aqui na placa, no fogão. O molho tem estado a cozinhar sensivelmente há 15, 20 minutos, contando o momento a partir da fervura. A única coisa que eu vou fazer, vou tirar a folha de louro, que não é depois agradável. Um bocadinho. E aqui está. Tenho estado a mexer de vez em quando com a vara de arames. Como veem, aqui na placa a temperatura está no 4, já esteve mais alto, neste momento está no 4. Interessa essencialmente é que a cozedura também extraia um pouco o teor alcoólico e os vapores do álcool, nomeadamente do vinho do Porto e da cerveja. E está na hora de introduzir
a maisena com o leite. Agora aqui a farinha já tinha sedimentado e vou deitar devagarinho. E aqui está. Há restos. Já se dissolveu, a farinha já se tinha dissolvido. E agora sim ir mexendo para que, além de não aparecerem grumos, a farinha também cozinhar com o leite gradualmente e que não haja um grande impacto de calor. Entretanto, como podem ver, já tenho aqui uma frigideira, neste caso é antiaderente, onde vou fritar a salsicha fresca, a linguiça e o bife. Só que eu não vou usar gordura para fritar, vou aproveitar o calor da frigideira e vou evitar usar gordura, porque a própria linguiça a priori libertará alguma, a própria salsicha também, e aliás a sequência que eu vou usar, passo já a dizer, que é o seguinte: vou fritar a linguiça, depois a salsicha e por último o bife, para aproveitar o sabor tanto da salsicha como da linguiça, da dita gordura que irá aparecer, como é óbvio. E portanto, a partir daí, e o bife também não vou passar muito, é só, é um bife muito pouco espesso e portanto a fritura também vai ser rápida, é tudo rápido e depois sim procederemos à montagem da sandes. Eu aumentei agora aqui um bocadinho a temperatura porque o leite estava frio e vou aguardar que ferva e volto a mexer. Bom, o molho, o leite e a maisena já estão a desempenhar o seu papel, que é tornar o molho mais espesso. Tenho estado a mexer com alguma regularidade, mas face à consistência parece-me estar pronto. A única coisa que vou fazer é provar. Para mim está ótimo, não vou pôr nem mais sal, porque temos que levar em consideração que vai cobrir a sandes e a própria sandes depois tem a salsicha, tem o bife temperado e tem a linguiça. E portanto, cuidado com o sal. Quando se prova, independentemente, eu gosto de lembrar que as coisas muito quentes por vezes deturpam um bocadinho o paladar final, ou seja, o paladar das coisas quando se prova com elas muito quentes, não nos apercebemos muitas vezes do teor real de sal ou do tempero, etc. Portanto, eu neste momento, e levando isso em consideração, acho que está ótimo e quando arrefecer mais um pouco, todos os elementos vão sobressair mais. É como comer um queijo, um bom queijo saído do frigorífico. O paladar é completamente diferente, ou seja, às vezes é quase inexistente. E portanto temos que ter isso em consideração. Eu vou, como tal, e como vos disse, parece-me que está em condições. Vou tirar o molho daqui e vou começar basicamente a aquecer a frigideira. E vou pôr isto aqui. E vou começar realmente
a fritar os ingredientes da Santos. Como eu vos disse, vou começar pelas linguiças. Não vou pôr gordura, volto a repetir. Estou à espera que tudo isto largue a sua própria gordura. E também não é preciso, obviamente, fritar durante muito tempo. Entretanto, como já viram, as coisas estão prontas. A frigideira vai aquecer, depois o processo torna-se mais rápido e vamos ver como é que as coisas depois acabam. A linguiça do lado já está. Como eu vos disse, já existe gordura suficiente na base da frigideira para continuarmos o resto da fritura do resto dos elementos, e as salsichas, obviamente, como devem calcular, mais gordura vão libertar. O que é que eu quero dizer com isto? Que é desnecessário o facto de se dizer que se vai fritar, por vezes, introduzir alguma gordura, porque as próprias coisas libertam a suficiente. E obviamente que se torna mais saudável. O bife depois há de apanhar este sabor, ao fim e ao cabo, do tempero, não só da linguiça, como das salsichas. Portanto, o fritar é suficiente, não é preciso estudicar. Eu vou pôr aqui. E para começar a arrefecer. E agora temos então as salsichas abertas, como eu vos disse. As salsichas abertas que também vão a fritar e ficam tipo uns hambúrgueres espalmados, não muito uniformes também. Não é para ser bonito, é só para que as salsichas deixem de ter o formato de salsicha para, obviamente, ocuparem o espaço que têm que ocupar, basicamente, que é uma fatia de pão, enfim, uma fatia de pão de forma, como já viram. Portanto, o processo continua. Ora, as salsichas já estão, já foram viradas, fritaram de um lado e do outro. Vejam que a consistência mudou, estão mais rijinhas, e agora a única coisa que falta é o bife, ou os bifes, que, como eu vos disse, não os vou deixar fritar, é mais grelhar do que fritar, e ainda bem, não há necessidade como eu vos disse, de estar a pôr qualquer tipo de gordura, não vale a pena. O bife depois, obviamente, há pessoas que gostam da carne mais bem passada do que outras, eu gosto da carne mal passada.
E o bife, como vêem, é um bife muito fininho. E para mim está feito. Vou apagar aqui a chapa, tirar a frigideira, não continuar a queimar. Aliás, até vou pôr aqui, não foi utilizado. E basicamente estamos a chegar à fase da montagem das estantes. Portanto, vamos ter que mudar de cenário e vão ver que vão gostar. Ora, e assim chegamos finalmente à fase da montagem daquilo que é a sandes, basicamente. Começamos por uma fatia de pão, como eu vos disse, pão de forma de padeiro, não é pão de forma industrial, daquele que habitualmente se compra para fazer sandes, etc. Este também serve, mas é pão de padeiro, não é industrial. Vou pôr o bife. Vou colocar 2 fatias de fiambre, o fiambre é fininho, e vou colocar uma fatia de queijo. Depois é um bocadinho arbitrário, enfim, cada um eventualmente pode depois montar como entender. Vou colocar mais uma fatia e agora coloco a salsicha. Vou colocar uma fatia de queijo e vou colocar a respectiva linguiça. Aqui está. E coloco outra fatia de pão. Ok? Podemos calcar um bocadinho. E agora, como sabem, tradicionalmente, e é assim que tem que ser feito, a francesinha é coberta com fatias de queijo. Começo pelas laterais, porque basicamente aquela que vai ficar em cima é a que dá a consistência e acaba por segurar um bocadinho a sustentação das outras. Cá está. Ora bem, o que é que eu depois se irá fazer? Eu já vou montar a segunda. O que se irá fazer é o seguinte: vamos levar a aquecer, eu neste caso, pode ser no forno, no Porto usam umas tostadeiras industriais, obviamente, em que a parte de cima não toca no queijo, porque não convém tocar no queijo. O que é que eu vou usar? Vou usar o meu micro-ondas, vou pôr esta grelha no micro-ondas, ponho o prato e vou basicamente usar só o grilo para que o queijo derreta. Posteriormente, antes de ir para a mesa, é coberto obviamente com o molho que foi feito. Pronto. Para já vou pôr aqui no micro-ondas e depois, como sempre, veremos o resultado final. Há uma coisa que eu gostaria de mencionar que tem a ver com o seguinte: isto não é uma forma de desvalorizar a francesinha, porque a verdadeira francesinha é muito complexa e é maravilhosa. E isto foi a maneira que eu arranjei, e acho que toda a gente que gosta verdadeiramente de francesinha pode optar por esta versão, porque é muito simples e é a forma de se poder usufruir de alguma coisa similar às maravilhosas francesinhas verdadeiras em casa, sem muito trabalho. E foi essa a pesquisa que eu fiz
porque é uma das coisas que eu gosto muito. Mas gostaria realmente de salvaguardar esta situação. Não é uma desvalorização, é uma forma de se. Aliás, até uma valorização. É sinal que se gosta bastante do prato. E portanto, vamos aguardar então aqui o queijo derreta para depois mostrarmos o resultado final, como sempre fazemos, nesta francesinha do Eu Cá Faço Assim. Até já. E assim chegamos ao resultado final, que era aquilo que pretendíamos. O queijo está derretido. Eu usei, como vos disse, o micro-ondas com o grill porque é muito mais económico, e só o grill, atenção, só o grill, para derreter o queijo e aquecer a sandes. E é muito mais económico porque pôr isto no forno, se tivermos duas francesinhas que sejam, primeiro que o forno aqueça para ter este efeito, despende muita energia e não há necessidade. Portanto, só falta neste momento, como é óbvio, regar com o molho. Eu habitualmente não vou fazer isso agora, mas eu confesso que exagero um bocadinho para mim e repito várias vezes, ou seja, sirvo-me várias vezes do molho. Como podem ver, é uma francesinha. Eu cá faço assim. Experimentem, vão gostar. É simples, não tem nada a ver, não tem, tem parecenças com a francesinha original. É uma forma de estarmos em casa e comermos aquilo que gostamos. Obrigado mais uma vez. Não esqueçam, eu cá faço assim. Ponham os likes, partilhem, subscrevam e, mais importante ainda, carreguem no sininho do canal no YouTube para serem avisados sempre de novas receitas e vídeos. Obrigadíssimo mais uma vez. Até breve.